A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. O livro de 1 Coríntios 14 fala o seguinte, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Amém? Glória a Deus. Essa passagem aqui é um incentivo do apóstolo Paulo aos coríntios na época sobre buscar os dons, porque o Senhor não ia colocar dons no corpo por colocar, e a igreja tem que se revestir disso. Eu sei que tem uma grande parte que não é a maioria que entende dons, e tem uma grande parte que é a maioria que não busca e é incentivado a não buscar. E isso faz com que muitas bênçãos sejam retidas na vida das pessoas. Às vezes as pessoas confundem que é ser bem-sucedido. Às vezes a pessoa pensa tem uma empresa, ou trabalhe, ou até não desenvolva nenhuma atividade financeira, mas tem uma vida estabelecida ou não. Seja ele trabalhador formal ou informal, ele precisa buscar dons, aleluia, precisa buscar o poder de Deus. O que tem acontecido é porque alguns maus exemplos ou mau uso dos dons tem levado muitas pessoas a desanimarem, né? Porque as pessoas veem a manifestação dos dons e hoje se tornou uma febre filmar a manifestação de dons, o arrebatamento de sentido, que está na palavra de Deus, né? Você vê isso em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor vai falar com Pedro, vai tirar ele da religiosidade, vai falar sobre Cornélio, ele apresenta um lençol, Atos 10, né? Apresenta um lençol e com todos os animais que era proibido na lei que se comesse. E diz, Pedro, levanta, mata e come, isso numa visão. E aí ele dá a revelação sobre os gentios, se referindo aos gentios, falando dos animais. Mas Jesus, quando morreu na cruz, ele purificou todos os bichos que havia de proibido nos bichos de se comer, hoje se come porque o Senhor purificou. E ele estava se referindo aos gentios. Então, o que acontece? Ainda isso está na visão de muita gente, essa separação, esses animais com o lençol que o Senhor está mostrando, e que eles têm que entrar e entender que tudo que purificou, que ele purificou, que não pode se fazer imundo. E ali Pedro entende a visão, aí Cornélio tem um sonho gentil que praticava caridade, mas ainda não conhecia a graça, que é o Evangelho. E aí o Senhor aproxima Pedro de Cornélio através dessa visão. E quando ele chega lá, ele prega para ele e ele conta a visão, que ele estava no templo adorando, e aparece um anjo e manda ele procurar Pedro. Então veja que o anjo aparece para ele, mas não prega o Evangelho para ele. Manda procurar Pedro, porque deu as autoridades, nós constituídos, que fomos constituídos a autoridade no corpo, para pregar o Evangelho. Nós temos isso de Deus, essa autonomia de falar no nome dele, porque somos sacerdote legítimo do Senhor. Então, ele vai e prega para Cornélio e o Senhor batiza no Espírito Santo com a bênção, aleluia. E hoje não é diferente, a igreja hoje ela está assim, nesse impasse, porque alguns pastores têm medo dos dons, aí se retém mais no de língua e malmente, né? Porque, e algumas meninices, porque é necessário, nenhuma criança nasce sendo adulto, ela primeiro passa a fase de criança, vai crescendo várias fases de criança, até chegar na pré-adolescência, na adolescência jovem, entendeu? Até adulto. E nos dons não é diferente. A pessoa recebe o dom, aí vem as meninices, para lidar com que vem as emoções, aí a pessoa começa a falar na profecia, a profecia após o batismo no Espírito Santo,
porque o batismo no Espírito Santo traz os dons do Espírito, né? Que Jesus usa para a sua glória. Então, um dos dons é o batismo com o Espírito Santo, que vem e a pessoa fala em línguas, fala em diversas línguas. Não é porque estudou o inglês a falar inglês, não é a língua do céu. E Paulo exorta aqui a pessoa fale mais na profecia do que na língua, a não ser que interprete, claro. Porque se você é tomado em um dom de língua, quem está aqui, não vai entender, vai saber que você está sendo renovado, falando em uma língua diferente, mas não sabe o significado. Então, muitos até se escandalizam, mas não é algo que não possa falar a língua, ninguém proíbe falar a língua. Agora, quem fala em língua, é melhor que ore para interpretar a língua, porque para você entender que muitas vezes você está falando em mistério, mas existe língua que fala que está também repreendendo o inimigo, sendo mistério, falando em mistério com Deus, está repreendendo o inimigo, uma revelação que Deus está dando. Muitas vezes mesmo estou orando, eu posso orar nessa língua português, e quando estou orando, como, aleluia, graças a Deus, eu tenho uma comunhão com Deus, eu mantenho essa intimidade com Ele, então quando eu estou orando, o renovo vem. Toda vez que eu oro, vem a línguas estranhas, e muitas vezes eu oro em língua. Eu, em vez de orar em português, eu oro em língua. Porque se eu recebi esse dom e me aperfeiçoei nele, o Senhor me aperfeiçoou através desse dom, eu deixei me aperfeiçoar, não fiquei parado, busquei dons e busco até hoje, jejum por dons. É necessário você tirar um dia na semana para jejuar, para fluir os dons, para buscar os melhores dons. Paulo está aconselhando. Então, quando eu vou falar em língua, eu vou começar com Deus, muitas vezes eu oro pelas pessoas em língua. Porque quando você fala seu português, você vê que você ora, mas tem dificuldade de orar, né? No caso, abençoa minha mãe, meus filhos, meus sobrinhos, as pessoas que estão perto de mim, a apóstola, a irmã dela, os irmãos da igreja, os cooperadores que dizimam, que oferta. Oro pelos doentes, Senhor, cura os doentes, os amigos das plataformas, entendeu? Eu orando em língua, eu oro muito mais rápido por todos esses assuntos e oro bem. E o inimigo não entende, ainda tem isso. E o inimigo não entende, porque ele não entende a língua estranha. Ele entende a língua interpretada, que eu falo em português. Mas o que eu falo em língua, ele não sabe o que é que eu estou falando, porque isso é mistério. Foi dado a Deus a cada um esse dom, e ele não entende, a não ser que a língua o dirija-se diretamente, expulsando ele. Aí, quando ele recebe o veredito, a ordem, ele sai. Amém? Então, tudo isso é mistério. A profecia é Deus, ele quer falar algo. Muitas vezes o que acontece, muitas vezes os profetas se emocionam, porque na presença de Deus orando, e aí começa a querer falar de coisas que eles já sabem. Coisa que já sabem, é fácil profetizar. Coisa que você vê, você pode profetizar e ser da carne ou do inimigo, porque você já está vendo. Agora, aquilo que está em oculto, aquilo que a pessoa não sabe, aí a profecia vem, fala, não tem como não acreditar. Então, quem profetiza, o profeta, aleluia, não, e entenda uma coisa, existe ministério de profeta, eu tenho que falar isso, e dom de profecia. O dom de profecia não faz de você um profeta, um ministério de profeta. Você só fica sendo profeta naquele momento que você passa o recado. Mas tem muita gente equivocada. Às vezes você usa o dom da profecia e a pessoa se acha que é profeta, não. Profeta, ele tem que ter o ministério de profeta. O Senhor visita sempre ele e fala em visão, em sonho com ele e dá interpretação de sonho, visão. O profeta é assim. Porque se ele é porta-voz de Deus, o Senhor vai usar ele por metade? Não. Se o Senhor dá a ele uma direção de um dom, dá a ele fala sobre uma pessoa, o Senhor vai falar completamente o que é, né? Agora existe, isso que eu disse a você, tem gente que profetiza e quer aconselhar. Aí quando ele vê sobre uma pessoa, ele só vê metade, não pode. Aí eu tive um sonho com você, mas é isso. É cada pancada que dá e não sabe o significado, aí a pessoa fica confusa. Então quem vai profetizar, ele tem que ter ciência, principalmente se ele não é profeta, ele só foi usado pelo dom.
Então ele não pode ficar insistindo nisso, a não ser que ele ore para o Senhor aperfeiçoar. E outra coisa, nem todo mundo é profeta. Nem todo mundo que quer ser profeta também é profeta. Primeiro que o profeta ele tem que ter domínio próprio. Ele não pode estar mal uns com os outros, com mágoa um dos outros. Entendeu? Ficar com picuinha, com orgulho. O homem de Deus ele tem que andar em simplicidade, saber que ele não é nada. Tem muita gente que flui um dom, fica imperioso, orgulhoso, eu posso tudo, e condena, e destrói, não. Agora, quando o profeta de Deus ele é humilde, ele anda na santidade, a glória de Deus ele não se gloria por nada. Tenha temor, porque quando ele se dirigir a você falar e você resistir, você vai cair, você vai sofrer o dano. Por quê? Porque ele é porta-voz de Deus. Glória a Deus, amém? Então, o dom de profecia, o que acontece é isso, pastores têm medo. Eles têm que treinar as pessoas, eles têm que ensinar a palavra, porque profeta que profetiza sem Bíblia, ele fica, como eu estou lhe dizendo, sem discernimento, e aí vai entregar as coisas. Eu tive uma visão de um homem assim, o assado, mas não sabe o significado. Quando você tem a visão, você tem que ter o discernimento, a interpretação da visão. Não profetize para ninguém sem ter interpretação, certo? Principalmente se for visão. Porque você pode observar, você vai profetizar para alguém, olha, eu tive aqui uma visão com você, assim, assim. Aí, mas só que eu não sei o significado. É errado. Não faça isso. Não faça isso. Ore ao Senhor. É o Senhor que quer que eu fale. É o quê? Aí ora. Porque você é porta-voz. Se é porta-voz, tem que passar a coisa direito para a pessoa. Amém? Glória a Deus. Então não se escandalize quando tem um dom de profecia. Não é demônio. Não chame de demônio. Só porque tem igreja aí que não busca os dons. Só como eu já disse, só libertação. E aí chama até os dons de Deus de demônio. Pode ser condenado ao inferno. Então você tem que ser prudente no que fala, amém? Se não entende dons, deixe para quem entende, quem busca e quem Deus levantou para isso. É por isso que tem que haver a unidade da igreja, porque tem gente que tem o dom da palavra, o outro tem o dom da ciência, o outro interpreta, o outro tem um dom de visão, o outro tem um dom de revelação, o outro tem discernimento, o outro expulsa demônio. Então, aliás, expulsar demônio para todos os pentecostais, para todos os cristãos. Mas cada dom, cada pessoa tem um dom. Tem pessoas que têm dois, o Senhor flui os dons, o dom é da pessoa. Ele flui para o que foi útil. Está aqui, 1 Coríntios, está escrito que o Senhor manifesta, esperando a manifestação do Senhor, de maneira que dom nenhum vos falta, mas tem que estar buscando. O Senhor manifesta o melhor de Deus para edificação. Não é para ninguém se exaltar, não é para profeta se exaltar, não é para pregador se achar o próprio. Hoje eu preguei, que botei para quebrar. Não existe isso. Aí eu preguei porque eu estudei. Eu estou pregando porque eu tenho sabedoria. Não. Desaparece com isso. Glória a Deus. Prega o Evangelho e a glória de Deus sempre. Irmão, que bênção é o Senhor que faz, irmão. Irmão, que maravilha o Senhor que fez. Ele faz tudo. Não é porque eu estudei, não é porque eu tomei curso, não é porque eu li Bíblia, não é porque eu fui doutrinado aos pés de Gamaliel, porque Paulo não fez isso. Ele foi doutrinado aos pés de Gamaliel, não dá dizendo, Gamaliel era um homem conhecedor da lei e fui doutrinado aos pés dele. Não. Paulo falava de forma científica maravilhosa. A ciência da palavra era muito entendido nisso. O Senhor fluía muitos dons, mas ele não se exaltava, não. E aí até recebeu um espinho na carne para que ele não se exaltasse segundo a visão que ele teve, né, nos céus, para a glória do Senhor. Amém? Então, tudo o que fizer, faça para a glória do Senhor, com humildade, sem orgulho, sem pisar, aleluia, com autoridade. Agora, autoridade não é grito, autoridade é impor. Amém? É impor. Glória a Deus. Aí você vai indo, vai dominando o orgulho, que essa natureza adâmica que está na gente, ela é mortificada através do jejum, através da oração e a gente sujeitar a nossa vida ao Senhor. Por isso que existem muitos cristãos que são julgados, porque gritam, porque ficam de mal ainda permite picuinha. Até no altar ainda existem pastores de mal um com o outro, porque ainda não deixaram o domínio próprio fluir.
O poder de Deus tem que subjugar essa natureza. A natureza da gente não presta. A natureza da gente não presta. A natureza comum de Adão não é boa. Então a gente tem que matar todo dia. Todo dia a gente tem que crucificar essa natureza até para lidar com os dons. Amém? Sem perdão, sem compreensão, sem vigilância, sem domínio próprio para poder manifestar o dom, lidar com pessoas, não faça, não faça. Eu já vi muita gente administrando com muita ignorância, com muita soberba, com muita exaltação, achando que ele que faz. O homem não faz nada, quem faz tudo é Deus, para a glória e louvor do seu nome. Amém? Se alguém depois tiver dúvida, é só me pedir para poder fazer um conteúdo que eu faço. Glória a Deus, mas glória a Deus, já falei que eu falo o evangelho não é para ser contestado. Se alguém contestar, vai sofrer consequência. E não vai precisar eu orar para Deus levar uma consequência sobre alguém. Depois eu vou falar sobre isso, entendeu? Eu vou fazer um vídeo, porque senão isso vai ficar extenso. Amém? Sobre consequência de alguém que se levantou contra as pregações do meu ministério, Deus abateu de maneira terrível. Então, que o Senhor aplique essa palavra no coração de cada um, para que venhamos crescer no amor, no temor de Deus e também nos dons do Espírito Santo. Shalom Adonai.